Pelo menos dentro do conhecimento científico, a nossa posição privilegiada como umbigo do universo, o centro da criação, foi pouco a pouco se perdendo. Galileu Galilei foi perseguido e preso pela Inquisição no século XVII, quando propôs que a Terra girava ao redor do Sol e não o contrário. Mas ainda sobrava a esperança de que pelo menos nós humanos fôssemos uma criação especial, fruto de um criador que desenhou tudo especialmente para nos servir. Só que quando Darwin e Wallace propuseram a teoria da evolução no século XIX, a ideia de que nós viemos de outros animais através de um processo natural foi um tanto demais, pelo menos para alguns grupos religiosos. A evolução era mais um fator dentro de uma série de descobertas que estavam acontecendo naquela época que já colocavam em xeque uma visão mais literal da criação como descrita na Bíblia. Por exemplo, dada a velocidade dos processos geológicos, da formação de montanhas, a Terra não poderia ter só alguns milhares de anos. Hoje a gente estima que a Terra tenha mais ou menos 4,5 bilhões de anos. E os fósseis já indicavam que a vida já foi muito diferente no passado, o que quer dizer que, independentemente do processo que gerou essa diversidade, se foi a evolução ou não, a vida não foi toda criada de uma vez como nós a conhecemos. Muito menos em poucas gerações, de Adão e Eva até nós, como estava descrito na Bíblia. E a evolução foi o maior golpe para essa interpretação, já que além de explicar como a vida mudou e como ela se tornou tão diversa, ainda deu uma justificativa muito mais mundana, muito mais natural para a nossa existência. Segundo a evolução, a vida não foi criada como a gente conhece ela, muito menos para o nosso benefício. A vida surgiu e se diversificou por um processo espontâneo, e nós somos só mais uma das várias espécies que surgiram. Para quem queria que a ciência encontrasse uma explicação que mantivesse o nosso status de centro do universo e razão da criação, restava então arrumar uma forma de misturar as coisas. Se não era mais o tempo de perseguir quem propôs a teoria, ainda dava para perseguir as ideias propostas. E é desse choque entre crença e realidade que surge o chamado design inteligente. Para os defensores dessa ideia, que tenta se passar por teoria científica, restava encontrar falhas na teoria da evolução, reais ou imaginárias, que só poderiam ser explicadas pela existência de alguma entidade poderosa ou um designer inteligente. Essa ideia é atraente, entre outras coisas, porque além do local VIP que ela coloca a gente de volta, ainda propõe juntar a religião com ciência e também transformar Deus em um fato. E ela também traz respostas que os cientistas não têm, pelo menos hoje. E de quebra, aquela pontinha que sobra ali ainda dá uma alternativa para tirar a teoria da evolução das escolas e gerar e fragilizar a ideia de um Estado laico, que é uma base importante para qualquer democracia saudável. Muito antes do design inteligente, já tinha gente tentando juntar ciência com religião, especialmente com o cristianismo, na mesma época que a evolução era proposta. O Philip Henry Gosse, por exemplo, era um naturalista britânico do século XIX que tinha contribuições na zoologia, mas ele começou a juntar esse lado de cientista com interpretações mais literais do texto bíblico. Um pouco antes da proposição da evolução, no livro Ônfalos, de 1857, o Gosse tentou unificar trechos da Bíblia que dão a entender que a Terra tem entre 6 e 10 mil anos com a geologia e a ciência em geral, que já naquela época vinham sugerindo que o nosso planeta é bem mais velho do que esses milhares de anos. O Gosse defendia que Deus criou os fósseis, colocou eles lá no meio das rochas e criou também os anéis nos troncos das árvores e várias estruturas geológicas só para parecer que o nosso planeta é mais antigo do que ele é na verdade. O título do livro dele, Ônfalos, ou umbigo em grego, é uma referência a Adão, que teria umbigo mesmo não tendo nascido de uma mulher, ou seja, sem precisar de um cordão umbilical. Segundo Gosse, o umbigo do Adão era, digamos, para manter as aparências, assim como os fósseis de milhões de anos atrás seriam. Sim, Deus queria trollar a humanidade e não só com a maçã. A teoria do Gosse caiu em descrédito porque ela sugeria que Deus era um enganador e que estava pregando uma peça na humanidade. Mas ideias semelhantes continuaram se espalhando. Por influência dessas ideias e de alas religiosas mais conservadoras, no começo do século XX, várias leis nos Estados Unidos limitaram o ensino da teoria da evolução.
A Lei Butler, que foi criada em 1929 no Tennessee, dizia que, abre aspas, é proibido que qualquer professor de qualquer universidade ou escola pública que seja apoiada integralmente ou em parte pelos fundos do Estado ensine teorias que neguem a história da criação divina do homem, como diz a Bíblia. E ao ensinar ao invés disso que o homem descende de animais inferiores, fecha aspas. Essa lei só foi revogada mais de 40 anos depois, em 1967, e nem foi a última lei anti-evolucionista. Só que em 1987, uma decisão da Suprema Corte norte-americana inverteu a lógica das coisas e determinou que era inconstitucional ensinar o criacionismo como alternativa científica ao darwinismo. As escolas podiam seguir falando de diferentes religiões e das suas propostas, mas com viés histórico e cultural. Elas não poderiam mais ensinar uma crença específica como uma oposição ou uma alternativa à ciência. Isso, aliás, serve até para respeitar diferentes filosofias. E é aí que nasce o termo design inteligente, porque antes dessa decisão da Suprema Corte, usavam nomes como criacionismo científico. Mas como ensinar criacionismo como ciência tinha sido proibido, os defensores dessa ideia trocaram as palavras como criação e criador por design e designer, e aí deram uma refinada nessas propostas, mantendo tanto o recheio negacionista quanto o questionamento da evolução. Eles começaram a falar, por exemplo, da ideia de complexidade irredutível, que é a noção de que os seres vivos podem ter estruturas que são tão complexas que não poderiam ter evoluído passo a passo e ao acaso, como propõe a teoria da evolução. Alguma coisa na linha de, se eu não entendo ou não sei explicar como isso foi feito, deve ter sido Deus. Ou melhor, um designer. Um exemplo que ainda se usa é o rabinho que as bactérias usam para se mexer, que é o flagelo. Uma estrutura formada por várias proteínas que não funciona direito se uma dessas partes faltar. Então, segundo criacionistas, a evolução não teria como juntar um monte de proteínas ao acaso para formar o flagelo. Então o flagelo seria complexo e irredutível, e só a mão de um designer inteligente seria capaz de montar essa estrutura. Isso ignora, entre outras coisas, que o flagelo pode ter uma origem menos flagelar, porque antes dessa estrutura agregar mais proteínas ao acaso para se transformar na hélice que move as bactérias, os precursores já tinham outras funções. A bactéria que causa a peste bubônica, por exemplo, usa uma estrutura parecida, só que mais simples do que o flagelo, para poder injetar toxinas, assim como os dinossauros já tinham penas antes de elas serem usadas pelas aves para voar. Só que defensores do design inteligente nunca foram muito adeptos desses ensinamentos da ciência e foram, inclusive, expandindo conceitos como essa noção da complexidade irredutível para além da biologia. O pessoal do Ciência Suja, que são os nossos parceiros desse vídeo aqui, que também tem apoio do Instituto Serrapilheira, acabaram fazendo um episódio inteiro sobre design inteligente, onde foram em um congresso sobre design inteligente que aconteceu aqui no Brasil no ano de 2022, onde defenderam, por exemplo, que até o posicionamento dos astros no sistema solar é complexo demais para ter surgido só pelo Big Bang e que, na verdade, eles foram todos criados por um designer para poder proteger a Terra e permitir a criação da vida. Afinal, se a ignorância precisa ser explicada por um designer, tem muita coisa para se explicar no mundo. Aqui no YouTube e nos principais tocadores de podcast, inclusive, você pode conferir o episódio completo do Ciência Suja e acompanhar o que acabaram descobrindo nesse congresso e quais foram os interesses dos seus organizadores. Aproveita para dar uma olhada. Agora, voltando para a nossa história. Com aquela troca de palavras, o novo design inteligente foi entrando nas escolas americanas como uma suposta alternativa científica à teoria da evolução. Até que em 2004, alguns pais do distrito de Dover, na Pensilvânia, processaram o conselho pedagógico local, que obrigava professores a questionarem a evolução e apresentarem o design inteligente como uma teoria científica válida. A alegação dos pais foi de que o design inteligente é só um jeito maquiado de trazer criacionismo para as aulas de ciência, e isso vai contra aquela decisão de 87 que falava que ensinar criacionismo em aulas de ciência era inconstitucional. Aí em 2005, o Tribunal Federal da Pensilvânia concordou com essa tese e proibiu o ensino do design inteligente. A professora de filosofia Barbara Forrest
ajudou a mostrar essa maquiagem do criacionismo no processo no livro Creationism Trojan Horse, algo como o cavalo de Troia do criacionismo, onde ela reconta essa troca de criação e criacionismo para design e design inteligente e mostra como os promotores do design inteligente foram financiados por instituições ultraconservadoras e religiosas e não instituições científicas. E também mostra que os ditos pesquisadores do design inteligente não publicaram estudos em revistas científicas sérias sobre o assunto, ou seja, eles não produziram ciência, então não seria uma alternativa a ela. O financiamento que eles recebiam era basicamente para fazer propaganda de design inteligente. O pessoal do Ciência Suja leu o livro todo e separou 8 estratégias principais dos disseminadores dessa pseudociência que ainda são aplicadas hoje em dia. 1. Associar o darwinismo com o ateísmo, comunismo e outras ideias que destruiriam as bases da sociedade cristã ocidental. 2. Apoiar juridicamente ou com materiais didáticos os professores que quiserem promover o design inteligente. 3. Emplacar artigos de opinião em jornais de respeito. O New York Times, o Wall Street Journal, o Washington Post já deram espaço para essas ideias. Aqui no Brasil, a Folha de São Paulo também. 4. Exigir os dois lados da história em reportagens críticas, aproveitando a prática jornalística de apresentar os dois lados de uma questão, mesmo que o design inteligente seja uma pseudociência. 5. Alugar espaços de universidades famosas para sediar eventos. É um jeito de associar a marca do design inteligente a instituições científicas de respeito. 6. Convidar darwinistas, entre aspas, para os seus congressos para poder alegar que promovem um debate científico genuíno. 7. Ficar produzindo novos materiais, livros, vídeos a todo momento. Se um pesquisador sério rebate um ponto, eles criam algo novo que dá uma remexida naquele mesmo argumento e criticam essa pessoa por não conhecer o design inteligente profundamente. E 8. Usar a dúvida como arma. E não as dúvidas genuínas que movem a ciência em novas direções, mas sim dúvidas para causar confusão e propor ideias que não podem ser testadas por métodos científicos. Até porque criacionismo é uma crítica à evolução e não uma explicação alternativa. O criacionismo não acrescenta nada na forma como a gente entende o mundo. Mesmo se as dúvidas do design inteligente contra a evolução fossem válidas e se a gente não tivesse resposta evolutiva para as críticas e elas de fato refutassem a teoria da evolução, nem de longe isso quer dizer que a melhor explicação que entraria no lugar seria o design inteligente. É como achar que convencendo a Thaís Araújo de que o Lázaro Ramos não é o melhor marido para ela, vai fazer ela achar que você é a outra melhor opção no lugar. E não é como se essa ameaça tivesse ficado para trás. Na Índia, o governo do país anunciou em maio de 2023 que os livros didáticos de alunos de 15 a 16 anos não terão mais evolução, assim como não terão tabela periódica, sustentabilidade e fontes de energia. São mais de 100 milhões de alunos que vão ter livros didáticos sem esses temas, e só os alunos que optarem por carreiras em biologia vão ter acesso à evolução no último ano do ensino fundamental. Tá, é a Índia, mas e o Brasil com isso? Aqui, apesar do país sediar congressos de design inteligente e ter defensores da ideia na Academia Brasileira de Ciências, essa pseudociência ainda não fez muitas cabeças. Talvez porque o objetivo do design inteligente, que é colocar uma religião dentro das salas de aulas e fragilizar o Estado laico, já está sendo buscado por outras vias aqui no país. Tem reportagens do Estadão que mostraram que em 2021 o Ministério da Educação distribuiu bíblias em eventos oficiais. E essas bíblias vinham com fotos do então ministro da Educação, que é pastor, e de outros 2 pastores. E um texto religioso acompanhava essas fotos na contracapa das bíblias. E acredite, pelo menos em alguns meios, o escândalo maior foi bem mais o fato das bíblias terem sido profanadas com as fotos do que o fato do Ministério da Educação promover uma visão religiosa específica no país que deveria ser laico. Talvez o que também tenha contribuído para o desgaste do ministro tenha sido o fato de que tanto esses pastores como o próprio ministro depois foram acusados de organizar um esquema que envolvia propinas em barras de ouro. Ou seja, Estado laico e educação científica estão sendo ameaçadas por outros caminhos por aqui.
Mas assim como o movimento anti-vacina, que voltou a crescer recentemente, assim como as doenças infecciosas evitáveis que esse hábito promove, o design inteligente é atraente e pode servir como mais um argumento se a gente baixar a guarda. Esse vídeo aqui é mais uma colaboração entre o nosso canal e o podcast Ciência Suja, que eu sigo recomendando para vocês, e é uma parceria que foi promovida pelo Instituto Serrapilheira, que apoia várias iniciativas de divulgação científica. Se você quiser acompanhar os próximos vídeos dessa parceria e os outros vídeos do canal, é só assinar a gente, assim você recebe tudo que a gente publicar.